Nós vamos ler o versículo 11. Amém? Versículo 11. Judas, capítulo 1, versículo 11. Convido a igreja para lermos juntos. Diz assim a palavra do Senhor: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Louvado seja Deus. Deus bendito e poderoso, oramos a Ti e suplicamos que o Teu Espírito Santo possa agir nas nossas mentes e no nosso coração, nos dando o entendimento da profecia, do mistério da Tua palavra. Assim nós oramos por uma grande operação do Teu Espírito Santo no ministrar da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Glória a Jesus. Muitos confundem essa pessoa chamada Judas. Falou o nome de Judas, a primeira coisa que vem na nossa lembrança é o Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Mas não é esse Judas que escreveu essa epístola. Esse Judas aqui é o irmão do Senhor Jesus, apóstolo. Ele aqui, ele era responsável, ele era líder de igrejas. E ele escreveu essa carta, essa epístola, preocupado com a igreja. Essa carta é uma carta profética. É uma carta profética que foi escrita há 2000 anos atrás. Porém, a profecia, não existe tempo para a profecia. Essa carta, ela diz respeito à igreja dos últimos dias. É a igreja que nós estamos vivendo. Ela foi escrita no ano 65 depois de Cristo. Porém, a profecia é para os nossos dias. E Judas, ele estava preocupado, porque naqueles dias foram introduzidos homens ímpios que se infiltravam dentro da igreja para trazer dissolução à graça de Deus. Essa é também a preocupação do Espírito Santo com as nossas vidas. Essa carta é uma carta de exortação, chamando a atenção minha e de cada um de nós para algo que já foi nos dado, que é a comum salvação. O que é a comum salvação que já foi dado ao crente? É a salvação única que é dada no corpo, para que nós venhamos a ter direito à vida eterna. Já foi nos dado, porém nós precisamos guardar para que o adversário de nossas almas não venha tomar aquilo que o Senhor ele já nos deu, que é essa comum salvação, que é essa fé profética, a fé que não foi ali nascida com o homem, mas ela foi gerada um dia pelo Espírito Santo em nossos corações. Essa é a preocupação do apóstolo Judas, que nós venhamos perseverar nessa tão grande salvação e nessa fé. Muitos falam de fé, mas o que é fé? A fé verdadeira. A fé é um presente, é uma dádiva de Deus
quando o homem aceita seu Filho Jesus como único e suficiente Salvador. O homem não nasce com essa fé. Essa fé é acrescentada na vida do homem, para que o homem venha andar em santificação até aquele grande dia, no qual o Senhor Jesus virá nas nuvens buscar essa fé. Essa fé que foi acrescentada em nós, essa fé que foi dada a cada um de nós, Jesus ela vai vir buscar ela. Ele diz isso ali no Evangelho de Lucas: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Que fé? É essa fé redentora que saiu da eternidade, nos alcançou para nos dar essa comum salvação, e ela vai voltar para o lugar de origem. Qual é o lugar de origem dessa fé? Eu pergunto para a igreja: o céu, a eternidade. O mundo não tem essa fé, a religião não tem essa fé. Essa fé é dada aos santos. Quem são esses santos? Aqueles que foram santificados e remidos no sangue de Jesus. Você teve uma experiência com o Senhor Jesus? Você foi remido pelo poder do sangue de Jesus? Então você pode glorificar o Senhor por esse milagre da fé ter sido acrescido em seu coração. Sem essa fé é impossível o homem agradar a Deus. Por quê? Nós vamos ver aqui por quê. O homem só consegue agradar a Deus mediante impulso, segundo essa fé que foi acrescentada ao seu coração. O texto que nós lemos: ai deles, ai juízo, ai deles que se introduziram na igreja, que se introduziram no meio dos santos, no meio dos salvos, para trazer dissolução à graça. O que é dissolução? Dissolução é divórcio. Aqueles que trazem para a igreja aquilo que faz o homem se divorciar da graça. O que é a graça? A graça é o favor imerecido. A graça é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nos deu aquilo que a gente não merecia, aquilo que a gente não merece. Isso é a graça. E a palavra diz que pela graça nós somos salvos mediante essa fé que foi nos acrescentada. Está dando para a igreja entender? Amém? A fé que nasceu comigo é como aquela planta ali artificial. Essa planta aqui tem vida? Sim ou não? Eu preciso molhar ela? Eu preciso cuidar dela? Essa planta é a fé que nasceu comigo. É morta. Eu creio nisso, eu acredito naquilo. Aí eu pego essa planta aqui. Essa planta aqui tem vida? Sim ou não? Então essa planta eu posso comparar com essa fé que Deus me deu, porque essa fé é viva, e ela é viva dentro de nós. E se eu não cuidar dessa planta, se eu não regar, se eu não botar, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. E se eu não regar essa fé que está dentro de mim, que foi dada, um presente, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Deus nos deu essa fé e nós precisamos cuidar dela. Como? Com leitura da palavra, com jejum, não faltando os cultos, orando de madrugada. É assim que a gente mantém essa fé viva dentro de nós. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz em Provérbios 14:12. Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o
deles é o caminho de morte. Ai deles porque entraram pelo caminho de Caim. Caim é um caminho. Que caminho? Um caminho de morte. Um caminho sem sangue. Um caminho de inveja. O que aconteceu com Caim? Caim, ele matou o seu irmão por inveja. Abel, ele ofertou um culto para Deus. E esse culto, ele foi ensinado também para Caim. Adão e Eva, os irmãos precisam entender, porque o motivo da palavra é conceder ao homem a salvação. Quando Jesus vier, Ele quer que todos nós aqui venhamos alcançar essa salvação. Então, Adão e Eva, quando pecou, eles foram expulsos do paraíso, eles foram expulsos ali daquele lugar que não faltava nada para eles. Aí o que Deus fez? Para eles voltarem de novo a ter comunhão com o Pai. O próprio Deus sacrificou ali um inocente. Está no livro de Gênesis, capítulo 3, 21. Gênesis 3, 21. O próprio Deus sacrificou um animal inocente, derramou seu sangue e com as vestes daquele animal, ele vestiu Adão e Eva. Esse era o culto que Deus estava mostrando para Adão e Eva. E Adão e Eva ensinou seus filhos. O que Abel fez? Ele ofertou a Deus ali um cordeiro sem mancha, sem mácula, e ali ele ofertou, ele sacrificou o cordeiro, e Deus aceitou aquele sacrifício. Por quê? Profético. Deus só aceita o que é profético. O que Caim fez? Ele inventou. Caim era só ele obedecer a profecia, mas ele foi lá no campo. Imagina só um altar com sangue, com um animal morto. Imagina só, é bonito? É uma cena bonita? Será que cheira bem? Para mim, não. Mas para Deus, sobe com um aroma suave, com um cheiro suave. Por quê? Aquele sacrifício já apontava para a cruz do Calvário. Então o que Caim fez? Ele foi lá na horta, no pomar, ele pegou o melhor, o mais cheiroso, ele inventou ali um culto para Deus. E o que Deus fez? Rejeitou Caim. Caim era inocente? Sim ou não? Caim não era inocente. Aquilo que Adão e Eva ensinou para seu filho, Abel, ensinou para Caim também. Só que nós temos o livre-arbítrio. Qual é o sacrifício que Deus aceita? É o sacrifício do cordeiro. É sacrifício, é um caminho da cruz, é um caminho de sacrifício, é um caminho de sangue. Eu não posso inventar um caminho, porque a Bíblia diz: tem caminho que parece que é bom, mas no final dele leva o homem à morte. O que aconteceu com Caim? Ele foi levado à morte. Ele inventou ali um sacrifício, ele inventou um novo caminho, ele inventou um culto. Eu não posso chegar aqui, só porque eu sou pastor, e inventar um monte de coisas aqui dentro do culto. Deus não vai aceitar. O que nós fazemos aqui é revelado pelo Espírito Santo. Nós clamamos pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina. A palavra diz: ai deles, é juízo. É juízo sobre aqueles que entraram. Existe uma porta, a gente só entra por aquilo que está aberto. Há aqueles que entraram pelo caminho. Existem muitos que estão entrando pelo caminho de Caim. Caim também é um caminho. Um caminho que leva o homem para a morte. Aí eu pergunto para a igreja: qual é o caminho que leva o homem para a vida? Jesus, só existe um caminho.
capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para mim ter vida, eu vou pegar o caminho de Caim ou o caminho de Jesus? E que vida é essa? Essa vida carnal aqui é uma vida eterna. Para mim alcançar a vida eterna, eu não posso entrar pelo caminho de Caim. Eu não posso chegar aqui e ofertar qualquer coisa para Deus. Deus, Ele não está me indicando um glória a Deus meu. Ele não precisa disso. É o contrário. Deus agora, Ele está lá no seu trono sentado. Ele está observando. Aquele ali está no caminho do meu filho. Aquele ali está no caminho da morte, que é Caim. E qual é o culto que vai chegar até Deus? É o culto que é profético. É o culto que tem sangue. Os irmãos estão vendo algum sangue aqui? Ele é profético. Nós clamamos por aquele sangue que foi derramado há 2000 anos atrás. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, o próprio Deus sacrificou um animal inocente para poder trazer Adão e Eva novamente para o caminho. Caim não quis saber. Caim desobedeceu. Caim quis inventar. E hoje, todo mundo que inventa um culto, todo mundo que inventa algo que não está na palavra, está no caminho de Caim. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Tem juízo. Ai deles. Ai é juízo. Ai deles que se infiltraram no meio evangélico, estão trazendo dissolução à graça de Deus. Tem muitos dentro da igreja. Essa carta aqui é uma carta de exortação para nós não errarmos, para nós não cairmos no caminho de Caim. Caim é o caminho que leva para a morte, e Jesus é o caminho que leva para a vida, uma vida em abundância, uma vida eterna. Mas nós temos o livre-arbítrio. Qual é o caminho que nós vamos seguir? O que nós queremos? Nós queremos a morte ou nós queremos a vida? Não existe meio termo. Quantos hoje estão ofertando qualquer coisa para Deus, pensando que Deus está aceitando? Loucuras que vão acontecendo dentro da igreja, e pula um de lá, e grita um daqui, e dá cambalhota, e se joga lá de cima, dizendo que é Espírito Santo. Aonde está escrito isso na Bíblia? É caminho de Caim, dando glória a Deus, como se Deus estivesse ali, necessitando do glória a Deus meu. Deus não precisa de mim para nada. Se eu não seguir o que está escrito na palavra, o meu caminho é caminho de morte. Mas eu luto a cada dia, eu luto a cada instante, para me poder caminhar no caminho da vida, no caminho que é o Senhor Jesus. Eu erro, Senhor, o sangue de Jesus tem poder, me perdoa, porque o crente, o pecado na vida do crente, não é voluntário, é um acidente. O crente peca por acidente. O Espírito Santo, na mesma hora, você pecou. O que você faz? Senhor, o sangue que me cobre com o sangue de Jesus, que nem o Senhor cobriu Adão e Eva. É o sangue. O projeto é o sangue. Quer ser salvo? Só através do sangue. Quer ser liberto? Só através do sangue. O projeto é o sangue. A vida é o sangue. Tudo é o sangue. Então nós não podemos cultuar a Deus sem o sangue. O sangue é tudo na vida do crente. O sangue é tudo na vida da igreja. E muitos não querem esse caminho, porque é feio. Para mim é feio. O que eu vou escolher? Abel sacrificou na revelação, na orientação de Deus. Ele fez um altar e sacrificou ali um cordeiro. Deus recebeu. Aí o altar de Caim, bonito, frutas, cada uma mais cheirosa, mais bonita que a outra. Foi isso que Deus revelou? Foi isso que Deus mostrou? Ele rejeitou Caim. Por quê? Porque ele tem preconceito?
Mas Deus não está de acordo com o pecado. O pecado é que nos afasta de Deus. E o que é que nos aproxima de Deus? É o sangue, é o sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu não posso inventar o culto. O culto é o que está aqui. O culto é o que está aqui na Bíblia. No tabernáculo, quando o povo de Israel saiu do Egito, o Senhor revelou o tabernáculo. Assim que entrava dentro da tenda da congregação, a primeira coisa que tinha na frente ali do sacerdote, o altar do sacrifício. Primeiro era o sacrifício, primeiro era o sangue, primeiro tinha que passar pelo sangue. A mesma coisa somos nós. Não existe salvação, não existe culto sem o sangue. O sangue é tudo na vida da igreja, o sangue é tudo na vida do crente. Não é um misticismo, é uma revelação. O sangue de Jesus tem poder e precisamos tomar cuidado, porque muitos entraram pelo caminho de Caim e Deus rejeita esse caminho. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Existe um prêmio que engana o crente. Existe um prêmio que a palavra nos ensina que leva o crente à morte. E a palavra diz que é um prêmio. Como é que nós vamos entender isso? Como? Existe um prêmio chamado prêmio de Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um profeta usadíssimo por Deus. Num determinado momento da sua vida, do seu ministério, o inimigo se aproximou de Balaão. Balaão, o inimigo nunca vem feio. O inimigo sempre vem bonito e com voz mansa e delicada. O inimigo nunca vai se colocar para você feio. Balaão, o rei do adversário, chegou para o profeta. Balaão, profeta, eu vou te encher de presente, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar riqueza, para você profetizar e amaldiçoar Israel. A igreja é tipo de Israel. Balaão até tentou. Balaão, eu quero presente, mas o que você está mandando eu fazer, eu não posso. Como é que eu vou amaldiçoar? Como é que eu vou espraguejar um povo que é abençoado por Deus? E eu falo para cada um aqui dos irmãos: se você faz parte da igreja fiel, se você faz parte do corpo, ninguém pode fazer nada, intentar nada contra a sua vida. Balaão é o profeta, vai lá e profetiza contra, vai lá e amaldiçoa o povo. Olha, Balaão, eu não posso, porque aquele povo é abençoado por Deus. É a mesma coisa aqui nessa noite. Eu falo para os irmãos que estão aqui nessa noite: Balaão, nenhum profeta pode amaldiçoar a sua vida, porque você tem dono, você custou o sangue do Filho de Deus. Você não custou 10 reais, você não custou prata, você não custou ouro, você custou o sangue do Filho de Deus. E ninguém pode atentar sobre a vida do crente, porque nós temos dono. Balaão insistiu. Balaão, vai de novo. Balaão, vai de novo. Balaão foi, montou na mula dele e foi embora. Aí Deus deu uma visão. Um anjo com uma espada flamejante na mão, impedindo o caminho ali do profeta que estava desejando riquezas somente para esse mundo. Ali o profeta já estava cego. O profeta não viu a visão. Quem é que viu a visão? A mula, gente. Onde já se viu isso? Deus, ele faz de tudo para despertar o homem. Ele não quer que seus profetas se percam no mundo. A mula viu a visão, que era
profeta vê. Mas o profeta só vê se ele estiver na revelação. Se houver sangue na vida dele, o sangue do Cordeiro. Eu não posso viver só de título. Eu não posso ir por aí dizendo que eu sou pastor, se eu não dou testemunho de pastor, se eu não vivo como pastor, se eu não faço uso desse culto que tem sangue, eu não posso. Balaão já tinha aceitado ali o que o adversário ofereceu para ele. A mula viu o anjo com a espada flamejante na mão. A mula parou. Opa, eu não posso ir por esse caminho. O profeta pegou e deu uma surra na mula, para a mula poder andar, para a mula poder andar. Insistiu, batendo na mula. O que Deus fez para despertar aquele servo que estava se desviando, aquele profeta? Deus fez a mula falar. Você não está vendo o anjo na tua frente, não? Não é para você fazer isso. Olha para onde você está indo. Deus usou uma mula para falar com o profeta. Quantos que Deus já colocou no nosso caminho para poder nos orientar, para poder nos despertar, para poder dizer, não vai por esse caminho não, essa religião, isso aí, não, isso vai te levar para a morte. Quantas vezes Deus já colocou uma mula para falar conosco, porque a gente está cego, muitas vezes. O profeta insistiu, o profeta preferiu o dinheiro, o profeta preferiu os presentes que o adversário ofereceu para ele. E o profeta não pôde amaldiçoar o povo de Deus, mas ele fez algo para poder receber ali aquele prêmio do engano, que muitos dirigentes de igreja recebem hoje. Muitos líderes de igreja trocam a sua bênção, trocam o seu ministério por dinheiro, por prostituição, para poder alcançar riqueza e fama, mas perde a bênção da salvação. É o ministério da falsa prosperidade. O livro do Apocalipse diz, no capítulo 3, no versículo 14: mas poucas coisas tem contra ti, Jesus falou para a igreja, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Olha o que Deus está falando, Jesus está falando para a igreja. Tem alguns lá que seguem a doutrina. Então, já é um ensinamento que estão dentro da igreja, o qual ensinava Balaque é o adversário, a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios, da idolatria e da prostituição. O adversário, ele não pode fazer mal para a vida do crente. Então o que ele faz? Ele coloca tropeço para o crente poder pecar. Se o crente não tiver uma vida santificada, o adversário entra, te oferece muitas coisas, você aceita, você pega, aí você vira um alvo do adversário. Enquanto você está ali, na revelação, andando em santificação, o adversário te procura, mas ele não te acha, porque você está debaixo da cobertura do sangue do Senhor Jesus. Mas ali, Balaão, aquele profeta, ensinou o adversário a colocar tropeços para os filhos de Israel. É o que acontece hoje em dia. Quantos profetas, quantos líderes de igreja estão levando as ovelhas para a morte, ensinando prosperidade, que só a prosperidade é pecado? Não é pecado. Pecado e a prosperidade está em primeiro lugar no nosso coração. Deus, ele cura, ele cura. Deus, ele abre portas, ele abre portas. Ele tem poder para curar um câncer, ele tem poder para curar uma Covid, ele tem poder para tirar uma pessoa que está entubada. Mas esse não é o projeto. A pregação, a mensagem é: Jesus voltará, Jesus vai arrebatar a igreja. Cuidado com o pecado, cuidado com o caminho de Caim,
Cuidado com as ofertas, com os tropeços de Balaão. Essa é a mensagem da igreja que vai ser arrebatada. É um prêmio. É um prêmio que leva a igreja para a morte. E a palavra diz: ai deles, porque essa carta aqui é uma exortação. Seu Adecil, se eu chegar em casa e meu filho estiver fazendo alguma coisa errada e eu fizer carinho nele, o que eu vou estar fazendo com meu filho? Eu vou estar prejudicando ele. O amor também é uma exortação. Meu filho, você está errado, você não pode fazer isso. Se eu passar a mão na cabeça dele, o que eu estou fazendo com ele? A mesma coisa essa carta aqui de Judas, é uma exortação para a gente não pecar, para a gente não entrar pelo caminho de Caim que leva para a morte, para a gente não aceitar esse prêmio de Balaão, porque tem juízo, e o juízo é a morte. Então Deus, às vezes nós trazemos uma mensagem de exortação, para quê? Para mostrar o amor de Deus. Deus ainda não quer que a gente venha se perder, porque nos últimos dias, muitos falsos profetas estão distorcendo a palavra, levando o rebanho para a morte. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Ai deles que pereceram na contradição de Corá. Quem era Corá? Corá, ele era parente de Moisés, ele já tinha ali a sua função dentro do tabernáculo. Mas Corá, Datã e Abirão, mais 250 servos de Deus que estavam dentro da congregação, fizeram ali uma rebelião contra Moisés, contra Arão. Quem era Moisés e quem era Moisés? Foi um homem levantado por Deus. Eles se levantaram contra o ministério de Deus, contra o ungido de Deus. Eles queriam o lugar de Moisés. Eles não aceitavam mais o governo de Moisés. E Moisés tipifica quem? Nos dias de hoje. Moisés que conduziu Israel pelo deserto. Israel é tipo da igreja. O deserto é tipo do mundo. O Espírito Santo é quem está conduzindo a igreja por esse deserto. O Espírito Santo é tipo de Moisés. Moisés é tipo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está nos conduzindo por esse deserto que é o mundo. E o adversário, ele quer tomar o lugar do Espírito Santo. Quantas vezes o adversário, ele faz rebelião contra o Espírito Santo dentro da igreja? Dom espiritual não existe. Clamor pelo sangue de Jesus não existe. Revelação não existe. Isso é uma rebelião contra o Espírito Santo dentro da igreja. Foi o que aconteceu aqui com Corá, Datã e Abirão. Mais 250 que estavam com eles dentro da congregação, ali junto com eles. É o que Judas falou aqui: homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. O que aconteceu com eles? Aquela rebelião levou eles para onde? Para a morte. Ali o que aconteceu? O chão quando eles se reuniram para atacar Moisés, o chão se abriu. O chão se abriu e eles foram engolidos ali pela terra. Houve morte. Todo aquele que se levanta contra o Espírito Santo, o destino é a morte. Mas todo aquele que está com o Espírito Santo, o destino é a nova Jerusalém, a nova Canaã. Ai deles, Judas, o apóstolo, num versículo, ele citou 3 pessoas que levam a igreja para a morte. E é o que nós estamos vivendo hoje. Quantos cultos nós vemos aonde o Espírito Santo é anulado? Isso aí é de Deus. Isso aí não pode. Interpretação de línguas. Uma loucura. Estão se levantando contra o Espírito Santo dentro da igreja. Qual é o destino deles? A terra.
se abrem e eles são tragados. Isaías foi arrebatado numa carruagem de fogo. Ele subiu. E Datã, Corá e Abirão, eles desceram. A terra os tragou. Juízo de morte. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. O Senhor, nessa noite, Ele está nos exortando para a gente perseverar na fé, para a gente não pecar. E se você pecar, o sangue de Jesus tem poder. Senhor, me perdoa, porque eu quero a salvação. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Não podemos inverter esse versículo. Mas vós, amados, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Meditem nessa carta de Judas, irmão de Jesus, apóstolo, dirigente ali da igreja. Quando chegar em casa, medite nessa carta e persevere, luta. Nós precisamos batalhar por essa fé que foi dada, um presente, porque essa fé que vai nos levar à eternidade. Amém? Número 4.